Vamos mostrar agora na tela da Band a vitória suada, difícil. A Ponte venceu Londrina de virada 2-1. Veja aí como foi. Terceiro ano consecutivo jogando na data do próprio aniversário. Em 2019, vitória sobre o Guarani no Majestoso. Em 2020, empate com o Brasil de Pelotas fora de casa. E nesse ano, o presente que o torcedor mais esperava eram os 3 pontos contra o Londrina. Gilson Klein entrou com o pé direito em campo. E a torcida, mesmo que de longe, tentava apoiar os jogadores. Tudo para esse 11 de agosto sair exatamente como os pontepretanos desejavam. No começo da partida, um esboço de pressão da Ponte Preta. Chutes de fora da área, mas a maioria no meio do gol. Até que aos 29 minutos veio o lance mais polêmico da partida. Richard perdeu a bola no ataque e pediu falta. O árbitro mandou o jogo seguir e na sequência saiu o primeiro gol do jogo. Safira aproveitou o chute cruzado e fez o primeiro do Londrina. A Ponte sentiu o gol e viu os visitantes quase ampliarem ainda no primeiro tempo. Mas a noite ainda reservaria uma surpresa para o torcedor da Alvinegra. O Moisés hoje foi muito importante. O Moisés foi decisivo, né? Tanto no primeiro gol, quanto no último ali, que teve a frieza, a tranquilidade de driblar, bateu de esquerda. Eu sempre quero colocar isso, é o trabalho deles, né? A entrega, não desistiu jamais. O camisa 21 da Macaca foi o protagonista principal da partida. No primeiro gol da Ponte, foi Moisés quem cruzou na área antes da bola rebater em Felipe Vieira e entrar no gol. 1-1 no Majestoso. Entrou, é gol! Gol da Ponte! Essa mata Ponte Preta! Mesmo com um gol de empate, a sensação do torcedor não era das melhores. Além do resultado ruim no primeiro tempo, a dupla de zaga titular saiu lesionada. Ryan sentiu aos 14 minutos e saiu para a entrada de Cleilton. Quase 20 minutos mais tarde, foi a vez de Fábio Sanches pedir alteração. Thiago Lopes entrou e fez a sua estreia no profissional com a camisa da Macaca. Bola em jogo no segundo tempo e quase gol contra de Rodrigão. Pouco tempo depois, foi a vez de Thiago Orobó assustar a meta alvinegra. Sem inspiração na partida, a Ponte só conseguiu assustar pela primeira vez na segunda etapa aos 31 minutos. O tempo passava e o sofrimento do torcedor só aumentava. O empate dentro de casa em um confronto direto não era nem de longe um bom presente de aniversário. Até que nos acréscimos, Moisés apareceu novamente, dessa vez com direito ao gol próprio. O atacante da Macaca recebeu de Rodrigão e fez mais uma bela jogada para sacramentar a vitória alvinegra. É gol! Gol da Ponte! No bico esquerdo da pequena área, ele perde a canhota, fuzilou, mandou firme, a bola bateu no fundo do gol e fez chuar. Moisés! 2-1 no Majestoso e muita vibração dos jogadores com a torcida após o apito final. A vitória de virada e nos acréscimos foi o melhor presente que o torcedor podia receber. Depois de um jogo truncado, a Macaca voltou a vencer na Série B e conquistou a 3ª vitória no Moisés Lucarelli. Com isso, consegue respirar pela primeira vez na competição. Próximo duelo, confronto direto mais uma vez, sábado às 4h30, aqui no Moisés Lucarelli. Essa vitória é num momento especial, numa data super especial para todos pontepretanos, né? A gente poder dar esse presente aí para eles foi de grande valia. O jogo era muito importante para nossas pretensões, porque você tendo a vitória, você não só conseguiria sair da zona de rebaixamento, como você abriria 3 pontos num concorrente direto. Então certeza, né? Essa vitória aí foi muito importante, porque vai dar condição para a gente fazer mais uma batalha. A origem do gol!
Vai para o Charutinho e sua trupe. Quero mandar para todos os pontepretanos que vibraram da pele até o osso. Alô, Nori Mitiga, o Tchê. Um grande abraço, muito obrigado. Vai a origem também aí para você. A origem, a origem, a origem, a origem dos gols. Olha aqui, ó. Levantamento gol contra. Escanteio, agora passa por toda a extensão, sobrou com Moisés, limpou, cortou, fintou, pé canhoto, bateu cruzado, tira, a bola vai entrando, entrou, é gol! Gol da Ponte! Aí o primeiro gol, gol contra. Eu tive a impressão de que quando tem ali um chuteira vermelha que toca na bola, o goleiro tira, a bola já teria entrado no primeiro lance, olha lá. O Moisés vem, olha lá, toca lá, olha lá, tá vendo? O chuteira vermelha tira. É, mas não entrou não, entrou depois que aí pega. Aí o goleiro, olha lá. Olha lá, bateu no cara e entrou. E aí depois bateu no número 6 e entra, o gol foi dado para o Felipe Vieira, que é o lateral esquerdo. Ricocheteou. Já que você gosta de tantos detalhes, dos mínimos detalhes. Olha lá, cruzou, o chuteira vermelha chuta, bate no outro cara e entra. E o Rodrigão vai lá e confirma, né? O número 9 da chuteira vermelha não é o Safira Siebert? É o Safira. Aí bateu no 6 e entrou. A chuteira vermelha é do Safira Siebert. Gol contra, mas há de se destacar aqui a jogada extraordinária do Moisés. Moisés, né? Moisés, salvando mais uma vez a ponte. Sempre ele, né? Sempre ele. É o Moisés Lucarelli. Lucarelli, né? Não Locarelli, para não fazer confusão com o outro, né? Olha, Batista, foi uma partida... Valeu pelo resultado, tá? Que era o que tinha que acontecer. A Ponte tinha que ganhar o jogo, ponto final. Agora, o time da Ponte judiou da sua torcida ontem. Esse é o segundo gol. O Moisés inicia a jogada, o Niltinho vai no fundo. Moisés Lucarelli de novo. Quando o Iago entrou, né, houve uma mudança tática. O Niltinho, que estava na direita, veio para a esquerda. Não, ele foi por dentro. E ele faz... Estou falando com relação a esse lance. Ó, ele está lá na ponta esquerda, ele faz o cruzamento. O Rodrigão faz o pivô e aí o Moisés, o talento, escora. O gênio do Moisés é um negócio impressionante. Olha aí, esse é um Niltinho, tá vendo? Ó? O Batista, é importante dizer... O Rodrigão, aí o Moisés, quando ele toca na bola, ele já toca tirando da marcação. Aí ele deixa 2 no chão, ó, e fuzila de perna canhota, ele é destro. Ele chuta com a direita. Mas aí ele meteu uma canhota porque não havia tempo, uma fração de segundos, não dava para virar para o pé direito. Caiu na esquerda, ele bateu cruzado, mandou a bola, diria Ulisses Costa, na bochecha da rede. Olha que interessante essa ultrapassagem do Niltinho, que quando ele coloca o Iago, né, o Niltinho estava jogando lá pelo lado direito, o Moisés, como sempre, aqui pelo lado esquerdo. Aí ele tira o Camilo para colocar o menino Iago, abre o Iago lá para o lado direito, traz o Niltinho para jogar por dentro. E nessa movimentação aí, que tem o desencaixe de marcação, né? O Niltinho sai aqui no facão, entrando para receber essa bola na linha de fundo, e o Moisés vai por dentro para receber a tabela junto com o Rodrigão. Então é uma jogada interessante, olha aí, ó. Ó, o Niltinho agora se desloca para receber e o Moisés parte lá na diagonal para receber a bola do Rodrigão. Uma jogada interessante, um belo gol. Golaço, hein? Golaço. Sabe o que eu acho de tudo isso? Eu acho que isso é obra do acaso, do individualismo, tudo dentro da individualidade do Moisés, do Rodrigão. Desculpa, eu não consigo enxergar que o treinador tem dedo disso aí. Primeira coisa, o Camilo só saiu porque sentiu a coxa. Tem uma imagem na transmissão esportiva ontem do canal que transmite o Premier da Série B, que mostra ele pondo a mão e fazendo gelo na coxa esquerda. Então é o seguinte, Batista, a Ponte foi uma grande confusão em todos os sentidos. Todos, não é? Ganhou, legal, era o que eu precisava, mas judiou demais a torcida. Gilson Klein escalou mal, trocou mal, e o time dele, com 17 rodadas, não consegue apresentar nada, nem tática, nem tecnicamente. A culpa é só dele? Claro que não.
A culpa é da montagem desse elenco fraco. Mas nem com esses jogadores, que tem lá uma meia dúzia de confiável, não tem nenhum padrão de jogo. A pobreza em todos os sentidos é muito grande. Parabéns pela vitória para os jogadores, porque foi o Moisés e mais uns 2, 3 que resolveram o problema da Ponte. Agora, o restante foi constrangedor ontem pela Rádio Bandeirantes comentar essa partida da Ponte Preta. Constrangedor. Valeu pela vitória. Só. Por falar em judiar, essa camisa da Ponte Preta, ela judia dos narradores, viu? É um negócio impressionante, olha, não tem número. O número desaparece nas costas. É um negócio impressionante. Por que os caras não melhoram um pouco, né? É importante, olha lá. Entra o cara, você não sabe nem que número é. A câmera aproximada já é difícil ver. A câmera em cima, então, acabou, desapareceu o número. A Ponte joga sem número nas costas. E o número é fundamental para a identificação dos jogadores. Júlio Nascimento, só ouvir aqui o Júlio Nascimento também sobre o jogo, sobre a opinião, sobre a partida, a vitória da Macaca. Com esta vitória, saiu da zona de rebaixamento. Pois é, né, Batista? Até hoje um ouvinte mandou uma mensagem na Rádio Bandeirantes e eu concordei muito, porque ele disse o seguinte: o jogo de ontem parecia a Ponte Preta jogando contra a Ponte Preta, né? São times que vivenciam um momento muito semelhante dentro do campeonato. Londrina com gol contra, se atrapalhando nas jogadas, não conseguindo administrar a vantagem, que foi justamente o que aconteceu com a Ponte em outros momentos. Que bom que a Ponte tem um jogador que desequilibra numa competição a nível Série B. O Moisés tem sido o protagonista, até o Lupe levantou um dado muito interessante, que o Moisés participa de 70% dos gols da Ponte na temporada, ou seja, é um jogador extremamente decisivo, mas que faz a Ponte ser totalmente dependente dele. Quando o Moisés não está bem, a Ponte dificilmente consegue pontuar dentro do campeonato. Isso é muito pouco, né, Batista? Ter essa garantia de que o Moisés no segundo turno vai ter um campeonato de regularidade para tirar a Ponte dessa situação é de muito risco, né? É claro que é um jogador de um teto alto, mas a Ponte precisa respaldar o Moisés adicionando mais qualidade nos jogos. Ontem não teve qualidade, ontem se sobressaiu um talento individual e com uma vitória muito importante para a sequência do campeonato, para dar confiança ao trabalho do Kleina também. Um dado estatístico importante. Eu uso estatística para poder ajudar o meu trabalho nos comentários. Eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo através do scout, do acompanhamento do Footstats. Você sabia, Batista, que o Kevin, lateral direito, é o 8º pior passador de todo o campeonato? E por que eu estou trazendo isso à luz? Porque a justificativa do treinador, e não acho que a culpa é só dele não, né? Tem uma meia dúzia que precisava sair do time titular. A justificativa é que ele participa do ataque com mais propriedade do que o Albuquerque só marca. Está derrubada a tese. Ele não apoia com precisão e marca pior que o Albuquerque. Então, esse é um fato. Tem outro fato do Richard, do Locatelli, enfim, outros jogadores que são escolhas do treinador que não se justificam mais no time titular. Eu trouxe esse dado ontem na Rádio Bandeirantes, estou trazendo aqui a respeito do lateral direito da Ponte. Ô Greg, eu queria aqui uma análise a respeito do gol do Londrina. O Ivan tocou na bola, você é um especialista, né? A jogada começou lá na frente e teve uma falta, a Ponte foi prejudicada pela arbitragem. Aliás, a arbitragem é muito ruim. Péssimo. O Richard foi derrubado. Veja o Kevin, ó. Tava com cartão, né? Tava com cartão. O Kevin sai da bola, porque ele já estava com o cartão, ele tomou um cartão, uma jogada besta, ele foi matar um contra-ataque, tomou uma lá no campo de defesa do Londrina. 5 minutos. Ele tomou o cartão amarelo. Aí nessa jogada, quando ele havia necessidade dele fazer a falta, ele tira o corpo da bola, veja aqui, ó. Para não tomar o vermelho, né? Olha lá, ele tira o pé, porque se ele faz a falta, ele tomaria o vermelho. Aí a jogada prossegue, o Marcelinho bate cruzado, o Ivan tira e o Safira fez o gol. O Ivan falhou, na sua opinião? Não, não falhou. Essa bola é a bola mais difícil para o goleiro. Essa bola no chão cruzado. Nós conversávamos aqui em off, eu e o CH, né? E eu falava para ele o seguinte, ó, o que você quer que o Ivan faça aí? Para segurar não dá, porque é uma bola rápida, difícil, olha, o cara tá dentro da área, olha lá, ó. Ele tenta, o erro é do Albuquerque lá, ó, que tá marcando a bola.
ao invés de estar colado com o Safira, à frente, né? Porque essas bolas em diagonais aí, o zagueiro tem que estar sempre à frente na marcação. Sempre de olho no cara, mas à frente. Para tentar, numa possível antecipação, bloquear isso. Mas só que ele está marcando a bola. Ele está olhando a bola, Albuquerque. Então, para mim, a falha é do Albuquerque. O Ivan tenta, se estica todo, faz uma bela defesa. E se o Albuquerque está ligado, não toma o gol. Então, aliás, o Ivan não falhou. E só um detalhe, desculpe, só um detalhe rápido, é o seguinte. Eu concordo que, tecnicamente, a limitação é muito grande do time da Ponte, mas eu queria dar relevo a alguns jogadores que entraram ontem, tá? Esse Thiago Lopes, né? O Thiagão, né? Thiago Lopes. Entrou muito bem. Primeiro jogo dele, menino da base, entrou com personalidade. 19 anos. Fez um partidaço. Esse menino. Gostei do Niltinho. O Niltinho tem que ser mantido como titular, tá? E olha, quem entrou bem no jogo ontem também foi o Marco Júnior. Entrou ali numa função ali um pouco mais adiantada. A função que vinha fazendo o Locatelli, né? Ele entrou ali no lugar do Locatelli e entrou bem no jogo também. Então, só dar relevo a essas coisas, porque o Gilson precisa começar a escalar peças que estão dando resultado, não as que não estão. Está insistindo com algumas coisas que não dá certo, né? No segundo tempo ontem, num contra-ataque do Londrina, e eu concordo com o Gleger, que é o especialista, que o Ivan foi muito bem, tem um contra-ataque que o Orobó Gomes invade a grande área, ele tenta pegar o canto esquerdo alto e o Ivan bota o dedinho na bola e ela vai para escanteio. E se a Ponte tivesse tomado o segundo gol naquela altura, não daria tempo mais emocionalmente também para reagir. Então o Ivan foi muito bem na partida ontem, para dizer que nós não falamos de coisas positivas, né? E o gol ali do Londrina, os dois jogadores que são muito questionados nessa escalação aí do Gilson Kleina, que participam. O Locatelli dá o bote fraquinho, né? Aí, ó. Agora, ó. Locatelli. O Locatelli não dá o bote, né? Ele vira de costas. Aliás, né? bote. Falar que ele deu o bote também. Aí você foi generoso com ele. Bote. Ele virou de costa. Então, o grande problema, né? A Ponte está sendo perseguida por dois problemas. Um são as contusões. Ontem perdeu os dois zagueiros no primeiro tempo. Mas, por outro lado, também tivemos a grata satisfação de ver pela primeira vez o Thiago Lopes, muito bom, gostei demais, cara tranquilo, hein? Tecnicamente bom, não é apavorado. E a fogueira que ele entrou. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. A fogueira. E outra coisa que tem prejudicado demais é a questão da meritocracia. O Gilson Kleina, ele insiste com umas figuras, umas peças, e ele pode morrer abraçado com essas peças, mas ele não busca alternativas, né? Esse Marco Júnior aí está sendo terrivelmente prejudicado por esse negócio, uma vez que o Gilson Kleina não dá oportunidade para o rapaz. Ele entrou contra o CSA, foi muito bem no primeiro tempo, aí tirou para colocar esse André Luiz. André Luiz é um negócio que não dá para entender, cara. Como é que pode errar passe de 2 metros? De 1,5 metro. 1,5 metro. Eu acho que ele deve ter problema de visão, porque não é possível. Ele está vendo o adversário na frente dele, tem 2 ou 3 jogadores ponte-pretanos que estão ali posicionados, ele dá no pé do adversário. E olha que o Alves Celeste aí, né, estava com o uniforme escuro e a Ponte de branco. Olha, Batista, nem pelo uniforme eu defendi isso na Rádio Bandeirantes ontem. Eu quero, antes de fazer o comentário que eu vou fazer agora, eu vou reiterar o meu respeito pelo currículo, pela pessoa do Gilson Kleina. Eu o respeito como pessoa e como profissional. Agora, o trabalho desenvolvido, eu esperei 17 rodadas para falar o que eu vou falar. Ele pegou um grupo praticamente pronto, o grupo foi mal formado, tudo isso é verdade. Mas as soluções que ele apresenta para esse grupo são insuficientes. O time dele apresenta um trabalho muito abaixo da linha da miséria. O que foi apresentado ontem, ainda bem que a vitória veio, mas infelizmente, mais uma vez, o trabalho não está dando certo.